Oiê! Eu sou a Lu Bonitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este porta-caderno com estojo. Bora costurar? Deixa eu te contar um pouquinho sobre as características desta peça. Ela não é uma bolsa para caderno, para a gente colocar o caderno e um estojo lá dentro. E também não é uma capa de tecido para caderno, onde a gente encaixa as capas do caderno ali. Na hora que for usar o caderno, a capa tá junto com o caderno. Eu criei essa peça para fazer um curso e eu queria que fosse uma peça que transportasse um caderno pequeno e várias canetas, lápis, borracha, cartões de visita, mas que ficasse tudo ali junto na mesma peça. Eu não queria criar uma bolsa e um estojo ou uma capa de tecido para o caderno e um estojo. Eu queria que fosse uma coisa só, simples, prática e fácil de usar. E essa peça tem um bolso para o caderno, que na hora que eu vou usar eu tiro ali de dentro e deixo a peça de tecido totalmente separada. Eu não tinha muita noção da estrutura física do curso que eu ia fazer e eu achei que seria mais prático se a peça não tivesse ali tudo junto com o caderno na hora de fazer as anotações. Eu gostei bastante desse jeito, porque assim o caderno solto, livre ali, eu posso fazer as anotações, eu posso me deslocar, a gente fez uma dinâmica fora da sala, então se eu precisasse levar o caderno, eu poderia levar só o caderno, não precisaria levar toda a peça junto, com todas as canetas que eu gosto de levar. Transporta assim super legal, não preciso de uma bolsa para isso porque tem alcinha de mão, não faz volume, mesmo se eu quiser colocar essa peça dentro de uma outra bolsa por algum motivo, não vai fazer volume. Eu achei que foi bem prático e agora eu vou te contar como que eu fiz este porta-caderno com estojo. Materiais utilizados: para a parte externa, 13 por 26 centímetros, duas vezes no tecido principal, 13 por 26 centímetros no tecido vermelho, duas vezes de bordado inglês de 26 centímetros cada, 36 por 26 centímetros de manta R2. Para o fundo da parte interna, 36 por 26 centímetros no tecido vermelho. Para os bolsos, 35 por 26 centímetros e 5 por 26 centímetros no tecido principal. Com esta medida, eu já formo o bolso do caderno e o estojo. 20 centímetros de zíper de metro número 3. Um cursor. Para os acabamentos laterais do zíper, 4,5 por 2,5, 4 vezes no tecido vermelho. Esta medida de 2,5 centímetros vai depender da largura do zíper que você está usando. Para a tampa do bolso do caderno, 20 por 20 centímetros no tecido vermelho, ou então 10 por 20 centímetros duas vezes. Para as faixas dos laços, 30 por 5 centímetros 4 vezes no tecido vermelho. Para as alças, 35 por 7 centímetros duas vezes no tecido vermelho. Passo a passo. Vou começar com o bolso interno, no lado do estojo. Coloquei o cursor do zíper, ele está no meio e as pontas do zíper estão fechadas. Isso facilita para costurar o acabamento. Posiciono o acabamento da lateral direito do acabamento com o direito do zíper, alinhando as bordas. Posiciono também o outro acabamento na parte de baixo, direito do acabamento com o avesso do zíper. Prendo com alfinetes e eu vou costurar aqui com um pé de máquina. Vou fazer isso nas duas pontas do zíper. Vai ficar assim.
tombo o acabamento para o direito e vou passar um pesponto aqui e uma costura de segurança nestes outros 3 lados, para unir os 2 tecidos. Vou fazer isso nas 2 laterais. Vai ficar assim. O acabamento era um pouquinho maior que a largura do zíper, milímetros, então eu acerto refilando. Agora eu vou determinar o posicionamento correto do zíper, que depende da abertura. A gente abre o zíper da esquerda para a direita. Então, esta é a posição correta. Aqui é a parte de cima e aqui é a parte de baixo. Nesta parte de baixo, eu vou costurar com a parte maior do bolso. E neste outro lado, olha como está a abertura do zíper. Eu vou costurar com a parte menor do bolso. Eu vou começar a costurar nesta parte de baixo. Todas as dicas para fazer esse tipo de acabamento estão no vídeo Acabamento para Zíper sem viés. Agora eu vou explicar bem rapidinho, mas naquele outro vídeo está com todos os detalhes. No zíper eu vou achar a metade dobrando ao meio. Alinho os acabamentos, dobro o zíper ao meio e marco a metade. No tecido do bolso, também vou achar metade, dobrando ao meio. Vou posicionar a parte de baixo do zíper com a borda do tecido, avesso com avesso, e centralizando os dois. Vou passar uma costura com menos de um pé de máquina, com 0,5 centímetros de margem de costura. Olha aqui como que ficou. Avesso com avesso. Viro para o direito, envolvendo o zíper com o tecido. Agora eu vou passar uma costura próxima aos dentinhos do zíper com o pé calcador para zíper. Quando você estiver costurando, não se esqueça de deslocar o cursor do zíper, para não acabar te atrapalhando, deixando a costura torta ou mesmo quebrando a agulha. E ficou assim. Pelo lado direito, eu vou passar um pesponto para prender a sobra de zíper, deixando-a no lugar. Deixa eu te mostrar no detalhe. Eu fiz esta costura aqui no avesso, então o acabamento do zíper fica assim. E agora, pelo direito, eu vou passar um pesponto para prender a sobra de zíper. Eu não vou passar muito perto da costura, vai ser aqui mais ou menos, porque assim prende melhor a sobra de zíper. Aqui eu já fiz o pesponto e a sobra do zíper não vai me atrapalhar para abrir ou fechar a peça. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Posiciono o avesso do zíper com o avesso do tecido. E vou passar uma costura com menos de um pé de máquina, com 0,5 centímetros de margem de costura, prestando atenção de alinhar as bordas aqui e as laterais também. Aqui eu já costurei. Vou envolver o zíper com o tecido e vou costurar aqui com o pé calcador para zíper próximo aos dentinhos do zíper. Depois de feita a costura, tombo o tecido para o direito e vou passar um pesponto aqui para prender a sobra do zíper com o tecido. Agora o zíper está costurado com acabamento. No lado oposto, eu vou fazer 2 marcações a partir da borda. A primeira a 1 centímetro da borda e a segunda a 3 centímetros da borda.
Nestas marcações, vou dobrar o tecido vincando bem. Vou fazer uma costura para prender bem próximo da bordinha dobrada. Vai ficar assim. Vou fazer a tampa. Dobro direito com direito e vou fazer uma costura nas duas laterais e na parte dobrada. Aqui eu já costurei. Eu costuro nesta parte dobrada porque eu vou arredondar os cantos. Para fazer o arredondado, fica muito mais preciso na hora de costurar se tiver esta costura da parte dobrada. Quando eu não vou arredondar os cantos, aí sim eu costuro apenas nas laterais. Eu prefiro fazer o arredondado sempre depois da costura reta para ficar mais preciso. Uso uma tampa de leite condensado que tem 7,75 centímetros de diâmetro. Encosto a tampa nas costuras e traço o arredondado nos dois cantos. Agora eu vou costurar sobre estas marcações. Depois de costurado, corto as sobras de tecido com tesoura de picote. Viro para o direito. Empurro as costuras com algum objeto de ponta arredondada. Vou passar um pesponto próximo à borda nesta parte e uma costura de segurança aqui para unir os tecidos. E ficou assim. Agora eu vou montar os bolsos sobre o fundo da parte interna. No lado que tem o zíper, eu alinho as bordas do bolso com o fundo. Aqui neste outro lado fica uma diferença, que é a abertura do bolso do caderno. Pode ser que fique um pouco maior, um pouco menor, vai depender das costuras feitas no acabamento do zíper. Vou fazer uma costura de segurança em toda essa volta do bolso. Vai ficar assim. O bolso está preso ao fundo. Dobro o fundo ao meio para achar a metade. Desta marcação da metade em direção ao zíper, eu marco 2 centímetros. Então, esta é a marcação do meio, onde a gente vai dobrar a peça. E esta outra marcação é a costura do fundo do estojo. O estojo não vai até a metade, ele para até aqui, nessa costura. Isso vai ajudar a dar o volume do caderno, vai dar um espaço maior para o caderno, especialmente para a espiral. Agora, neste momento, eu só vou fazer a costura do fundo do estojo. Eu não vou fazer a costura da metade, vou só fazer o fundo do estojo. Aqui eu já fiz a costura, fiz uma costura bem reforçada. É aquele ponto decorativo que vai dando retrocesso. Mas você pode fazer uma costura reta, com comprimento mais apertadinho, que isso já vai reforçar a costura. Agora eu vou posicionar a tampa do bolsinho. Dobro o fundo ao meio para achar a metade e marco com giz. Vou fazer a mesma coisa com a tampa, dobro ao meio, achando a metade. Centralizo as duas peças e vou passar uma costura de segurança para prender a tampa. Vai ficar assim. Vou fazer as faixas dos laços. Dobro direito com direito e vou fazer uma costura na lateral maior e em uma das pontinhas. Na outra ponta eu não costuro. Vou fazer isso nas 4 faixas. Depois de costurados o lado maior e uma das pontinhas, corto os cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido. Viro para o direito.
Empurro os cantinhos e a costura com algum objeto de ponta arredondada. Vinco bem as costuras. Vou passar a ferro e um pesponto nos 3 lados da faixa, só não precisa na pontinha que não foi costurada. Vou fazer isso nas 4 faixas. Elas vão ficar assim. Os lacinhos vão ajudar a deixar o porta-caderno fechado. A peça vai ficar bem fechada com os lacinhos, mas eles também vão servir como os puxadores do zíper. Então, na hora de posicionar os lacinhos, eu vou centralizar com o acabamento das laterais do zíper. Depois que eu posicionei os lacinhos neste lado, eu vou usar como referência para o outro lado, alinhando os lacinhos. Alinho as bordas do fundo e faço coincidir o posicionamento dos lacinhos. Faço a mesma coisa do outro lado. Eu não quero dar as medidas para o posicionamento dos lacinhos, porque eu quero que esta faixinha fique exatamente sobre o acabamento do zíper. Não vai adiantar dar uma medida e depois o lacinho ficar deslocado. O posicionamento dos lacinhos do outro lado depende deste, por isso que não tem medida definida. Isso pode acabar variando um pouco de acordo com o acabamento do zíper. Faço uma costura de segurança para prender os lacinhos. Aqui eu já fiz a costura de segurança, as faixinhas estão todas presas ao fundo da parte interna e eu vou permanecer com as outras pontas presas com os alfinetes pelo lado do avesso, porque assim eu não acabo costurando sem querer os lacinhos quando for fechar a peça e depois fica mais fácil de tirar os alfinetes. Vou começar a montar a parte externa. Sobre o tecido vermelho, eu vou posicionar o bordado inglês nas 2 laterais maiores. Vou passar uma costura de segurança para prender. Vai ficar assim. Sobre a manta, eu vou costurar cada parte de tecido fazendo costura de segurança, prendendo bem o tecido à manta. Eu gosto de fazer deste jeito, porque assim os tecidos ficam bem posicionados, presos à manta, e depois não precisa fazer nenhum tipo de quilting depois que montar esta parte externa. Posiciono o tecido estampado, coincidindo com as bordas da manta, e eu vou passar uma costura de segurança para prender. Eu passei um zigue-zague nas bordas e uma costura reta nesta parte. Posiciono o tecido vermelho com o bordado inglês, direito com direito, e eu vou costurar com o pé de máquina. Depois de costurado, tombo o tecido vermelho para o direito e vou passar uma costura de segurança neste outro lado para prender. Aqui eu já fiz a costura de segurança e o tecido vermelho está todo preso à manta. Posiciono o tecido estampado sobre o tecido vermelho, direito com direito, alinhando as bordas e as laterais. E eu vou costurar com o pé de máquina. Depois de costurado, tombo o tecido estampado para o direito, prendendo as bordas com uma costura de segurança. Assim ficou a parte externa, os tecidos todos presos à manta. Agora eu vou fazer um pesponto sobre o bordado inglês para deixá-lo bem preso. Eu vou usar a linha branca da cor do bordado inglês para ficar mais delicado. E vai ficar assim, o bordado inglês fica preso sempre sobre o tecido vermelho. Agora eu vou fazer as alças.
Dobro direito com direito e vou fazer uma costura com o pé de máquina na lateral maior. Nos menores, eu não costuro. Depois de costurado, viro para o direito. Vinco bem a costura, deixando-a na lateral. Vou passar a ferro e vou passar um pesponto nas duas laterais maiores. Vou repetir todo este processo na outra alça. Elas vão ficar assim. Agora eu vou posicionar as alças na parte externa. Eu achei a metade desta lateral. Daqui para cá, eu marquei 5 centímetros e daqui para cá, 5 centímetros. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Eu achei a metade da lateral e daqui para cá, 5 centímetros e daqui para cá, 5 centímetros. Eu vou posicionar as alças desta maneira, da marcação de 5 centímetros para a lateral. Vou fazer a mesma coisa no outro lado. Vou passar uma costura de segurança para prender. Agora as alças já estão presas com a costura de segurança e eu prendi a alça com alfinetes pelo avesso para não correr o risco de acabar costurando sem querer. Parte externa pronta, parte interna pronta. Tá na hora de unir as duas partes. Posiciono direito com direito, coincidindo as bordas. E eu vou passar uma costura em toda a volta. Aqui no meio, eu vou deixar 3 dedos para usar a técnica de abertura que eu já expliquei num outro vídeo. Aqui eu já costurei. Na parte de baixo da abertura, eu vou vincar bem a sobra de tecido. Descosturo. Tiro todos os alfinetes. Corto os cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido. Viro para o direito. Empurro os cantinhos e a costura com algum objeto de ponta arredondada. Aqui, como a gente vincou bem os tecidos, agora fica fácil de fechar a abertura. Passo cola de tecido na abertura só para me dar mais segurança. Vou passar a ferro, deixando a tampa para baixo, porque depois eu vou passar um pesponto em toda a volta, passando por cima da tampa. Eu vou passar numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. Aqui eu já fiz o pesponto, dou retrocesso nas bordas da tampa e também nas bordas do bolsinho do caderno, para não ter nenhum tipo de problema quando a gente forçar a costura. O pesponto foi feito em toda a volta, reforçando toda a costura e fechando a abertura.
Tô passando aqui pra te falar que se você chegou até aqui é porque você tá gostando. Então clique em curtir, não deixa chegar até o final, porque senão pode ser que você se esqueça. E lembra que a gente tinha feito aquela marcação da metade? Então tá na hora de fechar a costura bem na marcação da metade, fechando o bolsinho do caderno. Isso também vai unir a parte da frente com a parte externa e vai ajudar a dobrar a peça. Para ficar mais delicado e não ficar aparecendo linha de costura na parte externa, eu vou usar a linha vermelha na bobina e continuar usando a mesma linha de costura na parte de cima. Fiz a costura sobre a marcação com ponto bem reforçado. Na parte externa, a linha está na mesma cor, então praticamente não aparece. Esta costura faz o fundo do bolso do caderno e ajuda a dobrar a peça bem no meio. Vou colocar o caderno no bolso. Eu não sinto a necessidade de colocar um fecho. Se você quiser, você pode usar velcro ou botão de pressão. No bolso com zíper eu posso colocar canetas, lápis, borracha, apontador, papéis, cartões, dinheiro. Tá vendo como a costura deslocada ajuda a não fazer volume no caderno e a fazer a dobra certinha da peça? Dou os lacinhos porque assim fecha a peça e ainda dá um charme. Eu gosto muito de colocar lacinhos porque é um tipo de fecho bem democrático. Você praticamente não gasta com materiais, não precisa de balancim, enfim, todo mundo pode fazer. Peça útil e prática, que você pode usar com cadernos para cursos, agendas, caderno de anotação de pedidos, livros para viagem, kit para crianças se divertirem no carro. Com base neste projeto básico, você pode fazer alterações, colocar bolsos ou alterar medidas. Conta aqui pra mim nos comentários que tipo de bolsa, que tipo de capa para caderno, que tipo de material até, se você prefere não caderno, mas prancheta, fichário. Conta aqui pra mim nos comentários, de repente a gente pega aí algumas outras ideias e cria uma outra peça. Se você gostou da peça, do vídeo, de qualquer dica, de qualquer coisa, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal, assim você fortalece o canal, faz ele crescer e me permite continuar aqui no YouTube trazendo dicas e passo a passos diferenciados. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.